Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, boa tarde. Luz e paz no seu caminho. Nós vamos gravar um pouco mais cedo hoje, devido à noite aqui, a iluminação não é muito das boas para a gente poder gravar um vídeo. Eu quero trazer para nossa meditação hoje, eu prometi lá no outro vídeo curto, que nós ia falar sobre o propósito de Deus. E na verdade, assim, se você abrir sua Bíblia, você vai ver vários propósitos de Deus na Bíblia para o homem. A verdade é que a nossa vida, toda ela tem um propósito de Deus. Toda ela é propósito. Nossa vida é um propósito. É o homem que quebra a cabeça, que vai para lá ou que vai para cá, mas a vida realmente Deus nos criou para cumprir um propósito de Deus. Então, basta você entender que você tem um propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito da sua bênção. Deus não te fez para poder perder. Deus não te fez para poder ser uma perdedora, um perdedor. Deus não te fez para sofrer de forma nenhuma. Deus tem um propósito certo para a sua vida. Nós é que às vezes desviamos para a direita ou para a esquerda, não andamos em linha reta no centro da vontade de Deus. Eu quero trazer um versículo aqui da palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, disse assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Sabe, vejamos nesta passagem, a começar por esses versículos, Deus chama Abrão. Ele já está mostrando a Abrão que ele tem um propósito. Eu acho, não sei se você vai me entender, mas já tem um propósito. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para a terra que eu vou te mostrar e lá tu serás uma grande bênção. Você sabe o que Deus exigiu de Abrão em troca disso? Somente duas coisas: anda na minha presença e ser perfeito. Só isso, mais nada. E a Bíblia diz que Deus abençoou Abrão de uma maneira tremenda. Agora, antes de eu falar sobre esse versículo, eu quero que você entenda que Ur dos Caldeus era uma cidade portuária, uma cidade rica. É uma cidade onde atracavam os grandes comércios, os pequenos barcos, os grandes barcos. Era um lugar de grande agitação, era um lugar onde o dinheiro corria solto, onde as famílias que ali moravam, era família muito bem sociais, era família de financeiramente bem. Então Deus tira Abrão de lá. Mas aí nós começamos com esse versículo, entendendo que Deus tinha um propósito para a vida de Abrão. Deus tem propósito para toda a nossa vida. Todos nós, eu estou dizendo para você, todos os seres humanos já vêm para este mundo com um propósito de Deus para a evolução da nossa vida. Mas o que muda a nossa história? O que faz a gente sair do propósito? É falta de conhecimento. Falta de nós entendermos que esse propósito existe e nós temos que buscar esse propósito. A partir do momento que você passa a buscar o propósito de Deus na sua vida, você passa a entender melhor o porquê de tantas as coisas que acontecem na sua vida. Eu falei aqui ontem, no outro vídeo passado, sobre os porquês. Exatamente em cima disso que talvez eu possa dar uma válvula de escape para te mostrar mais ou menos o que é. Quem assistiu o vídeo, quem não assistiu, corre lá e assiste. E quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. É muito importante você se inscrever, acionar lá o sininho e depois acionar todas, para que toda vez que eu lançar aqui um vídeo, você vai ser comunicado através do YouTube. E outra coisa, se você gostou do vídeo, aperte lá o joinha. Sabe por quê? Toda vez que você apertar o joinha, o YouTube está reconhecendo que você gostou daquele vídeo e ele pode recomendar para mais pessoas. Mas vamos lá, vamos voltar aqui nos porquês que eu preguei nos vídeos anteriores. Veja bem, Deus criou nós com um propósito. Aí, a gente deixa de caminhar para frente, seguir aquilo que Deus está mandando fazer.
Aí de repente começamos a fazer o que nós queremos fazer. Isso acontece demais, meus amigos, acontece demais, demais da conta. Às vezes você deixa de fazer algo para Deus, não, depois eu faço. Oh, vamos lá na igreja, vamos lá adorar a Deus, não, outro dia eu vou. É dessa forma, procrastinamos a todo instante. Mas, vamos lá no bar tomar uma cerveja? Aí você acha amigo para mais de 100, né? Mas também não vou entrar nessa tese que cada um tem sua vida, tem seu livre-arbítrio, tem direito de escolha, né? Mas quando nós aprendemos que Deus, Ele criou nós com um propósito de vida, aí a nossa vida começa a mudar, você começa a controlar o seu eu, você começa a controlar a sua ansiedade, sabe? Às vezes a gente passa por algumas tribulações. Eu disse aqui que existe os dois porquês, o porquê que eu criei e o porquê eu estou passando por aquele momento. Então assim, é muito importante quando você quer aprender e buscar o seu propósito de Deus na sua vida, sabe? A sua missão, aquilo que você precisa fazer, porque toda vez que você estiver passando por um momento difícil ou sabe lá se o momento está pesado, você não está nem conseguindo alcançar aquilo que você queria, todas as vezes que você passar por esse momento, você vai entender, poxa, espera aí, calma aí, eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou fazendo tudo aquilo que Deus me ordenou a fazer, se eu estou passando por isso, é para o meu crescimento. Logo você percebe que aquilo ali vai trazer um grande crescimento na sua vida. Mas quando a pessoa não buscou a conhecer o propósito de Deus, ele fica perdido, a ansiedade monta em cima dele, a depressão monta em cima dele, ele começa a ficar perdido. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele vai endireitando em nossas vidas. O propósito de Deus vai aparando as arestas da nossa vida. Às vezes tem coisas que Deus ainda não agrada na nossa vida. Aí Deus vai aparando devagarzinho. Mas Deus nunca, se eu conheço o propósito de Deus na minha vida, Deus nunca vai me dar uma prova que eu não vou aguentar a vencê-la. Então por isso que é muito importante você procurar o propósito de Deus na sua vida, o porquê do propósito de Deus na sua vida, qual que é o significado do propósito de Deus na sua vida, para com a sua família, para com seu amigo, para com seu vizinho. Muitas das vezes, meus queridos, nós ignoramos o falar de Deus. Em maioria das vezes, ignoramos o falar de Deus. A Bíblia diz que quando Deus ele chama Abrão deu o primeiro deslize com Deus, porque Deus chamou Abrão, mas Abrão não tinha que levar parente dele, ele levou seu sobrinho Ló. Agora imagine bem, se você percorrer aqui o capítulo 12, você vai chegar lá na frente, você vai entender o porquê que ele já deu os primeiros deslizes. Chegou num determinado momento que os pastores de Ló estavam brigando com o pastor de Abrão, estava trazendo contenda, e Deus só passou a acompanhar com o plano outra vez, depois que Abraão separou-se do seu sobrinho Ló. Tem coisa na nossa vida que Deus ainda vai aparar, algumas arestas, algumas coisas que não agradam aos olhos de Deus. Portanto, meu amigo, talvez você pode pensar assim, poxa, mas por que eu estou passando por esta vida, essa prova? Sabe? Aí você começa, lembra que eu disse no vídeo passado, quem assistiu aí, quem não assistiu, assiste lá, no vídeo passado, você deve fazer um autoexame em você mesmo, aquilo que você fez, aquilo que você praticou, aquilo que você está fazendo, se realmente é agradável aos olhos de Deus, à luz da Bíblia, tá me entendendo? Então assim, é um autoexame de si mesmo. Eu lembro que eu até citei um versículo que o apóstolo Paulo, ele fala, quando ia ministrar a ceia do Senhor, na carta que escreveu aos Coríntios, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele fala, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A autoexaminação vai te mostrar se você realmente está no caminho certo ou se não está. Mas quem vai me convencer que eu estou no caminho certo ou errado? Aí não é comigo, é com o Espírito Santo. Ele vai te convencer. A partir do momento que você começa a fazer aquela busca no seu interior, a partir do momento que você começa a fazer aquela clamação dentro de ti, para você aprender o seu propósito, Deus começa a trabalhar na sua vida, sabe? Aqueles montantes de problema, aquelas lutas,
aqueles problemas que vêm para a sua vida, ela passa a ser um problema pequeno. Sabe por quê? Porque Deus está sempre te dando as coordenadas como que você vai vencer. Deixa eu te dar só um exemplo aqui para você ter uma ideia. A Bíblia diz que quando Samuel desce na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, a Bíblia diz que Jessé, ele apresentou seus filhos, aqueles mais fortes, os mais bonitos, e diz a Bíblia que Deus não falou nada com Samuel, e Jessé foi mandando passar os filhos e nada, e de repente Samuel pergunta para Jessé, acabaram os filhos mancebos? Ele falou, não, ainda resta um. Qual? Davi, é o galeguinho que está lá, cuidando das ovelhas, mas chame ele então, até ele chegar nós não comemos nem bebemos. E quando Davi chegou, Deus falou, olha, unge esse aí vai ser o rei de Israel. Era o propósito de Deus, Portanto, quando Deus tem um propósito, e qual que era o propósito da vida de Davi? A Bíblia diz que Davi, ele lutou contra Golias, venceu Golias, mostrou que o poder de Deus na sua vida, ele foi um rei em Israel. O propósito de Davi era mostrar para o povo de Israel que Deus a supremacia era de Deus. A Bíblia diz que quando Davi ia para a guerra, Davi chamava a responsabilidade para si e entrava na presença de Deus. Ele buscava a direção de Deus para ver se realmente era o momento certo de ir guerrear com seus inimigos e qual que era a estratégia para poder lutar contra os seus inimigos. Quando você está passando por uma luta, às vezes ela está pesada, quando você entra na presença de Deus, Deus começa a dar para você estratégia, como que você vai vencer esta luta. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você ainda não conhece, não sabe o propósito de Deus na sua vida, eu aconselho-te que você, vá até a Bíblia e leia a Bíblia, busque a direção de Deus, vá numa igreja, acompanhe a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a palavra de Deus, que dias melhores serão na sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele terá dias melhores na sua vida. Portanto, meu amigo, não tem outra forma de você aprender sobre o seu propósito. O propósito de Deus na sua vida é buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia Sagrada e ouvindo a palavra de Deus. Meu amigo, eu espero que tenha, assim, esclarecido um pouco para você, ainda mais se você pegar no livro de Gênesis, você vai ver que é melhor ainda para você aprender o propósito. Deus criou Adão e Eva. A Bíblia diz que eram os dois só, mas que encher e povoar a terra. Olha, você vê, o propósito de Deus, eles eram pai dessas nações. Então, meu amigo, Deus tem um propósito lindo na sua vida, maravilhoso, meu amigo, minha amiga. Basta você ter interesse em buscar qual que é o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar de uma maneira especial e vai te mostrar o caminho que deve seguir. Eu sempre digo esta frase, eu vou repetir. Às vezes tem hora que não é mudar de caminho, mas mudar a forma de caminhar. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar por você, pedindo a Deus que Ele possa esclarecer mais esta palavra no seu coração. Querido Deus, eterno Pai, eu te adoro, Senhor, te glorifico nesta noite, nessa tarde, resto de tarde, quase noite, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa meus ouvintes, dá-lhes vitória, meu Pai. Pai, Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Espírito Santo, esclarecer melhor esta palavra através desta mensagem para os nossos ouvintes. Pai, em nome de Jesus, que esse canal possa ser canal de bênção para muitas vidas. A você, meu amigo, minha amiga que me ouve, a bênção nossa sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que Deus abençoe de uma maneira tremenda e compartilhe esse vídeo para que Deus possa falar com mais pessoas e abençoar mais vidas em nome de Jesus. Eu profetizo bênção para você que está sempre aí compartilhando com seus amigos esses vídeos. Eu tenho certeza que Deus ele irá abençoar a sua vida. E eu profetizo, a cada vez que você compartilhar com seu amigo, eu profetizo vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, um ótimo final de dia, de sábado. Aproveite, mas cuidado. O apóstolo Paulo disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.